A nova lei de licenciamento ambiental traz um olhar atento à descentralização. Fortalecer o papel dos municípios é essencial para que o desenvolvimento aconteça na ponta, onde a vida e a produção se manifestam. No entanto, essa autonomia exige governança técnica, segurança jurídica e recursos para que a sustentabilidade não seja comprometida. No contexto de cidades que buscam modernizar seus acessos e infraestrutura local, a nova lei é um divisor de águas. Hoje, conversamos com Heloísa Verri Paulino Gomes para entender essa nova configuração federativa, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, o tema é o protagonismo municipal da nova lei de licenciamento. Como as cidades estão se preparando para essa responsabilidade? Para debater o assunto, convidamos a advogada especializada em direito ambiental, Heloísa Verri Paulino Gomes, sócia fundadora da Verri Paiva Advogadas. Oi, Elo, é um prazer recebê-la. Tudo bem, obrigada pelo convite, vai ser um prazer a gente discutir esse tema que está tão... criando bastante frisson aí no nosso meio do direito ambiental. É verdade. Elo, antes da gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação e experiência profissional. Com prazer. Bom, eu atuo na área de meio ambiente já faz 25 anos, né? Eu costumo brincar, dizer que quando eu escolhi essa área ambiental, as pessoas mal sabiam o que um advogado de ambiental ia fazer. Todo mundo achava muito bacana, mas falava, nossa, mas exatamente como é esse direito ambiental, né? Agora, 25 anos depois, com orgulho, a gente não precisa mais explicar, né, a nossa atuação, e é uma área, assim, que muito desafiadora, né, porque a gente tem que trabalhar com a sustentabilidade nos dois pés, né, a gente acaba atuando muito diretamente com os empreendedores, né, esse é o grande desafio, e a ideia é sempre trazer uma desenvolvimento de atividade com muita responsabilidade. Então, nesses 25 anos de carreira, eu atuei em grandes bancas de direito de São Paulo, né, sou aqui de São Paulo, formada na PUC, fiz meu mestrado lá, e inicialmente também essa carreira do direito ambiental precisava sempre estar vinculado a grandes escritórios, porque era muito mais raro você ter essa oportunidade. Hoje, depois de quase 20 anos, junto dessas grandes bancas, onde a gente tinha uma multidisciplinariedade aí da área ambiental, eu abri minha própria boutique, né, eu atuo com ambiental num modelo de boutique hoje, e a ideia da boutique é ter um contato mais próximo com o cliente, poder atender também não só as grandes empresas, mas todos aqueles que necessitem aí de um apoio, né, pequenos empreendedores, pessoas físicas até, seja um problema na casa da praia, seja um problema numa fazenda, né? Então, hoje o direito ambiental, ele atinge a toda a sociedade. Então, já estamos aí com bastante décadas de experiência para discutir aqui. Perfeito. E, Elo, então, entrando aqui no nosso tema, do ponto de vista prático, como a nova lei, ela redefine o conceito de impacto local para fins de licenciamento municipal? E até para explicar, né, um pouquinho, para quem não conhece muito dessa importância desse conceito, dentro da legislação, o município, se ele tem um convênio, né, porque a gente tem as três esferas, né, a municipal, a estadual e a federal. E daí, normalmente, é o Estado que fica a cargo da maioria dos licenciamentos ambientais, a União só dos grandes, né, empreendimentos, de grandes impactos, ou aquilo que é privativo da União, de acordo com a Constituição Federal. E para o município, de uns tempos para cá, a gente tem, em muitos deles, o licenciamento municipal, e daí o entendimento, né, é justamente esse, a questão do impacto local, o município acabaria licenciando. Então, assim, o que muda, né, não sei se muda de fato, se torna mais claro, se não torna, porque também, às vezes, tinha esse limbo, né, é do município, não é?
Então, queria que você explicasse um pouquinho como que é esse conceito na lei agora recente que foi aprovada sobre a questão do licenciamento municipal, impacto local. Primeiramente, acho que você até já trouxe um ponto muito importante, né, Renata, que sempre o senso comum era dizer que o município vai licenciar aquilo que é de impacto local. Pois bem, não se tinha uma clareza, né, do que seria esse impacto local, e, em certa medida, qualquer atividade que seja desenvolvida no município traz um impacto local, né? Então, tá bom, se é impacto local, vai ser tudo, mas não. A prioridade sempre foi do Estado de licenciar pelo regime que se tinha até então, e, a rigor, quando veio a Lei Complementar 140, que já trouxe aí esclarecimentos de como seria essa divisão de competência, foi estabelecido naquela legislação que os conselhos estaduais deveriam estabelecer quais empreendimentos seriam a cargo do município. Na realidade, né, na prática, isso não aconteceu, né, de uma forma ampla, país afora, aí a gente teve alguns estados designando algumas atividades para municípios que já estivessem bem estruturados, mas continuou sendo o grosso do licenciamento concentrado no Estado. Com o novo marco legal, não há propriamente uma previsão expressa e clara que traga essa definição do impacto local de uma forma que a gente resolva isso. Ah, nossa, agora entendi, é isso. Não. O novo marco, ele remete novamente à divisão de competência da Lei Complementar 140, mas ela traz com muito mais reforço a necessidade de que os entes da federação, né, União, Estado e município, estabeleçam esse enquadramento do que cada um vai licenciar, né? Então, não é mais só considerar o aspecto territorial, né, do impacto local, né? O próprio nome local, ele remete a uma questão de território, mas sim que haja uma clareza que tipo de atividade vai ser licenciada por cada ente, o porte dessa atividade, o impacto, né, se é um alto impacto de poluição ou não, e espera-se que com esse novo marco, efetivamente, a gente consiga fazer essa divisão com mais clareza através desses enquadramentos que cada ente vai ter que fazer. Não é a lei que resolve o que vai ser impacto local, mas ela traz essa necessidade de que os entes, então, se organizem e estabeleçam isso para que o empreendedor não fique perdido aí nesse desconhecimento de onde licenciar, né? Assim a gente espera que aconteça. Perfeito. E, Elô, quais são os critérios técnicos, né, ou mesmo jurídicos, que são essenciais para que um município ele seja considerado apto a licenciar empreendimentos sem gerar a insegurança jurídica? O que a gente tem que considerar é que não basta ter ali 2, 3 técnicos e que isso vai resolver, né, o problema, isso não torna o município apto. Então, como a gente já acabou de mencionar, inicialmente é preciso que o município estabeleça ali o seu regramento atualizado, né, e com muita clareza do que vai caber a ele, né, de qual vai ser a sua competência. Além disso, ele tem que ter um fluxo processual muito claro e bem estabelecido, ele tem que ter um corpo técnico que seja especializado, né, e esse corpo técnico tem que ter aí essas divisões de tarefas também bem estabelecidas, ele tem que ter instâncias de julgamento, né, então a estruturação desse departamento ambiental, ela tem que estar já estruturada e, evidentemente, estabelecer procedimentos com transparência para que o empreendedor saiba o caminho a seguir. Então, muito mais do que ter só 1, 2 técnicos, ele tem que ter uma estruturação mais robusta, né? E, nesse contexto, eventualmente, considerar aí estruturações regionais, né? Às vezes, municípios muito pequenos não vão conseguir ter toda essa estrutura que seria necessária, mas esses convênios podem ser soluções interessantes para pequenos municípios, ou você ter, né, órgãos
eventualmente regionais, que peguem uma área ali com pequenos municípios, onde você consiga implementar essa legislação no âmbito mais local, mas que não fique muito pesado para cada pequeno município estruturar tudo isso de forma individualizada, né? Uhum, perfeito. E a questão, né? Eu acho que áreas contaminadas é algo Ixi. corriqueiro, né? Infelizmente, mas eu acho que hoje em dia não mais, mas antigamente, acho que até as práticas, né? As práticas ambientais, as práticas industriais foram mudando, o que de repente era adequado hoje já não é mais. Então, houve também um amadurecimento, acho que tanto da atividade industrial, como também da prática ambiental em si, né? Então, a gente tem talvez aí um histórico ainda da existência de áreas contaminadas. E como que você avalia a capacidade das prefeituras em gerir esses processos? Porque nem sempre são processos simples, né? Muitas vezes são processos complexos. Apesar do dano estar ali, local, contido, né, dentro do município e tudo mais, mas como que você vê essa questão aí de áreas contaminadas? Eu acho, como você colocou, né, é muito sensível o tema e ele requer aí um olhar muito especializado, porque muitas vezes a área contaminada ela decorre de efeitos sinérgicos, ou seja, de diversos fatores, né, que causaram aquele dano. Então, não é necessariamente uma questão única e pontual. Então, esse olhar mais macro do problema é fundamental. A gente conhece aqui a atuação, pelo menos da capital, né? Existem técnicos muito especializados na gestão de área contaminada, porque você tem que definir estratégias de atuação, seja na fase de investigação, né? Se ela foi suficiente ou não, se precisa ser ampliada. Você tem especialistas para avaliação do risco dessa contaminação. Você tem contaminações de naturezas diversas, então você pode ter um risco maior relacionado à fauna ou próprio risco à saúde humana. Você tem, então, a estratégia de remediação, que precisa ser muito bem estabelecida diante do que se pretende fazer com a área e o risco que aquela área contaminada envolve. Isso tudo para dizer, Renata, que eu vejo que é uma temática que necessita, em especial, de uma grande estruturação e amadurecimento de conhecimento e equipe para que seja bem conduzida. Então, eu vejo com muita cautela que esse tema deva ser tratado no âmbito municipal, né, a não ser que o município já tem uma robustez aí de conhecimento, como provavelmente as capitais ou grandes centros, como Campinas, né, como sei que você é daí. Então, você tendo já essa maturidade de lidar com as áreas contaminadas, não vejo necessariamente um problema no município em tratar, mas eu vejo com cautela que não é todo e qualquer município que vai poder lidar com isso. Agora, que deva existir necessariamente uma interligação, e se a tendência é que o licenciamento ele seja mais distribuído aos municípios, tem que ter um diálogo muito direto e claro, entre setores de áreas contaminadas e licenciamento, né. Esse conhecimento, essa troca de informação, ela é fundamental, para que não haja aí um licenciamento, por exemplo, que esteja ou vá ser afetado por áreas contaminadas e vice-versa, né. Até Uhum, a legislação, uma coisa interessante que é uma novidade, ela traz a proibição de que esse licenciamento simplificado por adesão, ele ocorra em áreas contaminadas. Então, se a intenção da localização, desse empreendimento, por mais que em tese ele poderia ser via LAC, se for em área contaminada, vai ter que ter uma avaliação, apropriada, né, e não automática, não autodeclaratória, justamente porque está numa região contaminada. Então, essa uhum. troca de informação de dos cadastros das áreas contaminadas, ela tem que estar totalmente atualizada e disponível, né, para que funcione bem, né, para a gente ter um controle maior e essa intersecção aí entre município e estado
nessa gestão. Perfeito. E já que você mencionou, Elô, a respeito aqui, né, da licença por adesão e compromisso, a LAC, esse tipo de licença é uma grande novidade, né? Porque ela não existia. É uma existia. da lei, né? E passou a existir agora. No seu ponto de vista, né, quais são os riscos e benefícios dessa modalidade para gestão aí ambiental municipal? Bom, só para colocar todo mundo na mesma página, né, a LAC, ela é licenciamento por adesão e compromisso, é um modelo de licenciamento simplificado que a lei estabeleceu e que ele vai ser obtido mediante um regime de autodeclaração do empreendedor, né, ele tem que entregar um relatório de caracterização de empreendimento, que devem ser estabelecidos modelos, né, e espera-se que haja condicionantes pré-estabelecidas para conhecimento do empreendedor, mas ele fazendo essa entrega, ele autodeclara e adere a um compromisso, né, de cumprir com aquelas condicionantes. E a dinâmica disso é a obtenção da licença de uma maneira muito automática e simplificada, e a fiscalização prevista na lei, ela é feita por amostragem e a posteriori, pelo órgão competente. Então, assim, por um lado, benefícios, né? O empreendedor consegue se liberar ali da burocracia e da morosidade, né? Que sempre foi um problema para aquele que quer iniciar as atividades, né? O cronograma de um projeto nunca pôde ser estabelecido porque nunca você tinha uma previsibilidade, uma visão de quando que o teu licenciamento ia sair, e isso sempre foi um entrave aí para novos empreendimentos, para novos investimentos no Brasil. Então, esse é um lado muito positivo. Porém, conhecendo as falhas das nossas estruturas, a falha de fiscalização que já existe sem esse modalidade de licenciamento, esse controle a posteriori por amostragem, traz um risco muito grande, né? Assim, a comunidade toda do direito ambiental está vendo com muito receio essa LAC, né? Já existe aí levantamentos de discussão da constitucionalidade disso, para que não seja um licenciamento sem controle, né? A gente já tem essa morosidade em função, pelo menos alega-se, né? Toda a estrutura pública alega que há um contingente muito pequeno para fazer o controle, e por conta disso não consegue dar conta das demandas hoje, e de repente você vai jogar um grande número de empreendimentos se autolicenciando na prática, e sem esse controle garantido, né? Quando se fala por amostragem, dá a entender até que eles nem vão controlar tudo. Então, assim, há um receio muito grande de que isso exponha o meio ambiente, né? Exponha essa proteção do meio ambiente que o licenciamento ambiental sempre buscou controlar, né? Acho que é um dos melhores instrumentos da política nacional de meio ambiente que a gente tem até hoje implementado, né? E sempre teve minimamente um controle aí por meio desses procedimentos de licenciamento. Agora, a LAC vai ser uma surpresa, assim, pode ser que ela funcione muito bem e dê agilidade, até libere o órgão ambiental para se focar em licenciamentos mais complexos, mas pode ser um risco também, né? Até porque ela prevê que, eventualmente, empreendimentos de médio potencial poluidor também possam seguir essa modalidade. Então, esse médio potencial poluidor começa a dar um certo frio na espinha, assim, a gente não sabe como vai ser. Uhum. Mas, Elô, assim, concordo, acho que, né, com as suas colocações, mas, realmente, o processo de licenciamento ambiental sempre foi muito moroso, o que impacta muito, né, previsibilidade, questão de investimento, novos negócios, para quem se aventura num negócio no Brasil, é até difícil a gente explicar, né, todo esse procedimento, então, acho que isso sempre foi uma insegurança muito grande. E, por outro lado, que também acho que sempre foi um complicador explicar, né, tanto para quem é do Brasil quanto para quem é de fora, que o fato de você ter uma licença ambiental, você não tem uma garantia nenhuma, né? Porque você pode ter uma comunidade depois entrando com uma ação, você tem vários fatores que também não garantem a sua operação naquele local, do jeito que você previu. Então, eu acho que a angústia que o procedimento formal
demorado do licenciamento sempre trouxe, é isso, eu passo, né, por esse calvário e não tenho garantia nenhuma, porque depois, às vezes, eu tenho outro calvário para enfrentar, que é uma ação. E o que fica, pelo menos assim, no meu ponto de vista, que daí eu não sei se a sociedade está pronta para esse nível de responsabilidade, mas para mim é um pouco isso, né? A lei tá, ao mesmo tempo que ela dá essa liberdade, ela confere uma responsabilidade que a gente já tem leis específicas dentro do direito para exigir eventual responsabilização para aquele que, né, ou fazer alguma coisa errada, ou causar algum dano. Então, eu acho que mecanismos existem, né? Eu não sei daí se esses empreendimentos vão, de fato, ter a seriedade necessária que o procedimento exige. Não deixa de... A responsabilização por causar um dano, como você bem colocou, ela não deixou de existir. Então, a gente tem que partir da premissa que a autodeclaração vai ser levada com muita seriedade, né? A autodeclaração e esse compromisso, ele vai ser cobrado, seja pelo órgão ambiental ou pela sociedade também. Então, não é porque é autodeclaratório, né, que necessariamente vai ser sem responsabilidade ambiental, né? Então, sim, eu acho positivo, eu não vejo só como uma coisa perigosa, não, mas a gente vai ter que ver como vai acontecer na prática, o compromisso sério dos empreendedores e uma fiscalização que também não vai ser deixada de lado pela autoridade pública, né? A gente tem muitos empreendimentos de pequeno porte que poderiam tocar a vida de uma maneira muito mais ágil, né? Se tivesse essa possibilidade. E eu acho que veio para atender essa demanda mesmo, né? A gente nunca pôde... O licenciamento ambiental, como você falou, sempre foi um calvário, né? Literalmente um calvário, né? É um excelente instrumento de controle para fins de proteção ambiental, mas era um calvário, uma questão complicada. Então... Não, perfeito. E como, né, que, já que a gente está falando, de repente, nesses benefícios que a LAC pode trazer, como que as prefeituras elas podem utilizar essa nova legislação, inclusive para atrair investimentos em infraestrutura urbana e logística de baixo impacto? Olha, como a gente acabou de colocar, né, o empreendedor, ele busca previsibilidade, né, ele quer ter um cronograma ali onde ele pode se organizar, ali, onde pode se planejar e ter esse prazo cumprido, né, então, não é só aquela visão maniqueísta, né, de que o empreendedor quer facilidade, quer flexibilidade, quer não atender o que ele tem que atender, ele quer previsibilidade, ele quer garantia de que a coisa vai funcionar. Então, os municípios que queiram atrair ali investimentos e empreendimentos, eles têm que sair na frente nessa organização, dessa regulação própria, nessa estruturação dos seus sistemas, dos seus órgãos, dos seus procedimentos, trazer transparência a isso, e vai ser levado a sério, né, vai ser eventualmente escolhido como um local adequado e prioritário para se estabelecer, né, para o empreendedor se estabelecer. Eu acho que é uma oportunidade para os municípios que já estão atentos a essa função, já estão interessados em ter uma boa gestão ali municipal para sair na frente, né? Então, acho que isso é uma forma de você atrair para si, né? Uma disputa entre os municípios aí. Sim. E de que maneira, né, essa nova lei, ela resolve conflitos de competência? Porque uma coisa que a gente tinha, às vezes, era o conflito, né? Esse licenciamento ele é municipal, ele é estadual, quem que vai licenciar? Então, hoje, né, como que fica? Estado, município, licenciando. A lei, ela torna mais clara essa divisão? Ela não traz, Renata, uma definição propriamente, né? Eu não acho que a lei resolveu esse problema. Não tem ali um artigo, um capítulo que fala, a competência vai ser assim. Como eu já coloquei aqui antes, ela remete à Lei Complementar 140, né, que trata mais detalhadamente da divisão de competências. Então, eu não acho que houve uma mudança efetiva do regime que a gente tem.
mas como a gente já colocou ali no início, né, sobre a questão do impacto local, ela traz novamente com bastante força a necessidade desse definição de enquadramentos, para que essa divisão de competência siga aí esse padrão, onde você vai ter com clareza quais atividades cabe a cada um, a depender do porte, a depender do potencial poluidor, e se isso for colocado em prática efetivamente pelos entes da federação, a gente vai conseguir identificar, né, com clareza e transparência, o que licenciar aonde, né? Acho que isso é o que novamente tenta imprimir, né? Eu não acho que a Lei Complementar 140 não tinha essa determinação, ela tinha, tanto que cabia aos conselhos estaduais definirem o que ficaria com o município, por exemplo, e tem ali uma competência do IBAMA bem estabelecida para determinadas situações de mar territorial ou empreendimentos que peguem 2 estados, né? A lei complementar já trazia esses parâmetros, mas o que se espera com o novo marco é que se coloque em prática esses enquadramentos e a transparência disso faça com que a gente saiba para que órgão buscar, né? Existe um regramento muito forte aí para que haja essa transparência, essa digitalização, e uma coisa que eu achei interessante que foi trazido no novo marco legal, que também está causando um certo frisson, é que estaria dispensado de licenciamento o que não tiver listado ali nesses enquadramentos, né? Antes a gente tinha como máxima que essas listas, elas eram exemplificativas e não taxativas, né? Então, sempre também tinha aquela dúvida, mas eu não estou na lista, nem do IBAMA, nem do Estado e nem do município. Mas recomendação do advogado? Pergunta. Vai lá, fala, eu quero desenvolver isso, eu preciso licenciar? E às vezes o próprio entidade ali, o órgão ambiental, não sabe nem responder. A ideia que essa lei traz agora é que haja esse enquadramento, né, pelos entes federativos, e o que não tiver ali não precisa de licença. Vamos ver como é que isso vai funcionar, porque se for feito um trabalho muito acurado, sério, né, de que tudo que realmente possa causar um dano esteja, de alguma maneira, coberto ou no município, estado ou união, tudo bem, o taxativo vai funcionar, mas a gente perde ali para o meio ambiente, essa possibilidade de que algum empreendimento em específico, por mais que não esteja na lista, mas aquele, pela localidade, pela região do entorno, precise de um olhar, né, precise de um licenciamento, mas, por outro lado, a gente ganha mais clareza, né, com esse enquadramento bem estabelecido. Você fala, não estou ali, então estou liberado, né? Porque, Elô, não é matemático, né? Não é assim, eu preencho um formulário, as respostas são padrões. Não é padrão, né? Cada atividade é uma atividade, tem uma especificidade, é numa localidade diferente. Exato. Então, a sensibilidade do local onde vai ser instalado faz diferença, não é atividade só, mas é aonde? Está do lado de uma unidade de conservação super sensível, onde tem o último mico-leão dourado. Vamos fazer a piada do mico-leão dourado. Aí você vai, enfim, poderia ser dispensado, mas aqui, nesse lugar, a gente tem uma questão sensível que mereceria um olhar. Mas o regramento, esse está sendo um questionamento também da nova lei, desse deixar de ser exemplificativo para ser taxativo. Eu acho que ainda a gente vai ver cenas do próximo capítulo aí, porque tem muita gente já questionando essa dispensa de licença se você não está na lista enquadrada. Porque eu acho que tem muitos fatores que podem alterar essa taxatividade, né? Então, exato. Eu não sei, eu acho que vai um tempo aí de maturidade para a gente chegar e falar, não, estamos realmente com uma lista taxativa. Eu acho que hoje é um risco. Mas vamos ver como caminha, né? Vamos ver como que vai ser esse avanço aí. A intenção de trazer previsibilidade e segurança jurídica é muito boa do marco legal, porque
voltando à sua expressão, esse calvário se estende há décadas, né? E falta, né, uma segurança maior do empreendedor, como você mesmo já colocou. Se licenciava, mas continua no risco. Né, não dá para organizar melhor, né? Eu acho que o marco busca isso. A gente tem que ter esse olhar elogioso, né? Mas tem que ser tratado com muita seriedade por todos os atores, né? Para que a gente evite aí uma desproteção do meio ambiente, né? Regresso aí dessa proteção. Perfeito. E um outro ponto que eu acho que é importante, a questão ali de sustentabilidade social e governança, né? Na sua visão, como que o licenciamento ele pode integrar essas métricas, tanto da sustentabilidade social quanto da governança? Eu achei super interessante essa pergunta. Eu queria trazer aqui um pouco da minha visão e experiência, né? Uma definição que o novo marco legal trouxe é que as exigências de condicionantes sejam proporcionais, tenham nexo causal e com aquela atividade que está sendo licenciada. E eu acho que faz sentido para quem atua na área e enfrentou aí muitas discussões essa nova regra, porque a gente já vislumbrou aí, já teve diante de licenciamentos, onde você tinha aí estabelecimento de condicionantes sob o argumento de que deveria se trazer uma responsabilidade social, enfim, esses critérios de sustentabilidade, mas na realidade eram condicionantes que buscavam suprir omissões aí do poder público, né? Então você vai, sei lá, vou exagerar aqui, mas você vai estabelecer uma oficina mecânica e vinha de condicionante, então que você tinha que fazer um viaduto para melhorar o tráfego, porque vai ter ali um carro entrando, outro saindo, e um viaduto que conecta a avenida tal. Pera lá, o viaduto, eu vou ter que fazer o viaduto, né? Estou só querendo aqui estabelecer uma escola, né? A gente teve um caso concreto, uma universidade aumentaria o trânsito, mas assim, as exigências que vieram, quase que tinha que botar um hospital ali do lado para poder liberar o empreendimento. Então, havia muito abuso e exagero, né, no estabelecimento de condicionantes que não tinham necessariamente conexão com a operação daquele empreendimento que estava sendo licenciado. E o novo marco legal traz um pouco esse controle para que isso não ocorra e que o empreendedor possa questionar mesmo, né, recorrer das condicionantes que vão ser impostas. Porém, né, isso não quer dizer que não seja possível a gente incluir aí critérios de sustentabilidade, ESG, nesse processo de licenciamento, né? Eu acho que, havendo essa proporcionalidade, você tem condições de exigir ou fomentar que a contratação de pessoal seja local, que sejam estabelecidos canais de comunicação e transparência do empreendimento com a comunidade, que sejam estabelecidos critérios aí de cumprimento de políticas climáticas nesse licenciamento, né? Você tem que responsabilidade perante o consumidor, responsabilidade, exigências, por exemplo, que cuidem da cadeia toda do estabelecimento, né? Então, exigências para que o empreendedor tenha um certo controle, um maior controle daqueles que estão fazendo parte da sua cadeia, para que não, entre partes, você exige uma responsabilidade socioambiental muito maior, né? Mas como eu disse no início, né, com proporcionalidade daquilo que tem anexo de causal mesmo com aquele empreendimento, né? E não começar a botar um monte de exigências que vão muito além do âmbito daquela atividade, né? Assim como eu vejo. Não, você tem razão. E a questão, né, um ponto que você levantou, essa questão aí da sociedade, né, do impacto local, às vezes você tem um canal de comunicação, tem muitas denúncias para o órgão ambiental, para a prefeitura, que acabam ocorrendo por coisa boba, né? Sim. Então, caminhão que está estacionado, mas que, de repente, está atrapalhando aquele vizinho,
E daí você tem todo um problema, né? Porque você faz uma denúncia, daí vem o fiscal, daí de repente até autua a empresa. E era uma coisa que de repente o vizinho podia, né, ligar para a empresa, ter um canal, porque às vezes ele Exato. também não tem esse canal, né? E falar assim, ó, dá para mudar, dá para fazer de tal jeito, dá, né? Chegar num acordo. Então, às vezes é muito mais efetivo você ter esse primeiro contato direto com a empresa, tentar se resolver ali, né, dentro da comunidade, não conseguindo, ok, você dá sequência, né, para uma denúncia, para o contato com o Sim. órgão ambiental e tudo mais. Mas, num primeiro momento, eu acho que mais de, sei lá, bem mais de 50% poderia ser resolvido numa comunicação mais direta, né? Porque acho que até um ponto importante para a gente lembrar, né? A comunidade, ela é ouvida nos empreendimentos de significativo impacto, né? Com as famosas audiências públicas, né? Então, Sim. Esse momento da comunidade se posicionar sobre o empreendimento, ele é restrito a grandes empreendimentos de infraestrutura, né? E empreendimentos que têm um impacto muito mais significativo. Então, às vezes, em empreendimentos menores e com essa tendência de simplificação do licenciamento, essa comunidade que está ali sofrendo o impacto local, propriamente, não vai ter a oportunidade de ser ouvida. Então, acho muito interessante que seja, eventualmente, uma exigência padrão esse canal de comunicação, né? Esse momento, esse lugar para que a comunidade seja ouvida e que tem tudo a ver com esses critérios de ESG, de sustentabilidade, que é considerar todos os atores envolvidos e afetados pela tua atividade. Então, quem mais vai estar afetado pela atividade? O vizinho, né? Como você falou, é o vizinho que vai sentir ali a entrada e saída do caminhão, a fumaça que sai, o descarte do rio que às vezes sai do padrão, enfim. Então, é muito importante essa integração desse local de escuta, né? Ou mecanismos ou canais que possam viabilizar, mesmo que não seja esses empreendimentos de significativo impacto, né? Porque a audiência pública ela é mais rara, né? Ela é mais pontual. Sim. Então, E, Elô, lá atrás, né, você tinha mencionado a questão do consórcio para o auxílio da questão do licenciamento ambiental para aqueles municípios que não têm, eventualmente, uma estrutura que seria necessário para fazer o licenciamento realmente municipal, né? De que forma, então, esses consórcios intermunicipais, eles podem ser, de fato, uma solução jurídica para esses municípios que não têm uma equipe técnica especializada própria, né? Porque os municípios maiores, eu acho que ok, tem equipe, sim, mas você pega aqui aqueles municípios, né, pequenos, que eu acho que é a maior parte da realidade do Brasil. Como é que fica? Sim. Acho que aqui vale o jargão, né, que a união faz a força, né? Então, eu acho muito mais inteligente, né, e apropriado que os municípios se unam para formar uma equipe multidisciplinar única, né? Isso, eu acho que você pode, com isso, dividir aí até os custos de investimento para a formação dessa estrutura, né? Uma união aí de esforços para você ter um regramento também único desse licenciamento que se aplique a diversos municípios, então você tem uma norma e que para o empreendedor é muito interessante, porque você vai ter uma uniformidade mesmo de procedimento, de regra, você tem possibilidade que esses consórcios façam eventualmente convênios com universidades, né, para determinadas análises, especialidades técnicas. A gente tem muitas vezes universidades regionais aí que poderiam atender a esses consórcios e até uma plataforma, né, unificada, né, de regiões aí de municípios que concentra as informações, concentra os procedimentos, já que esse novo marco fala muito de transparência e digitalização desses procedimentos, então você consegue, eventualmente, com esses consórcios, ter uma concentração aí de uma plataforma onde você saiba que aqueles municípios abrangidos por aquele consórcio têm um canal único de procedimento, de regramento a ser seguido, né? Eu acho
isso uma solução muito, muito interessante, né, para os pequenos, né, então, pequeno está todo mundo ali junto, né, você tem essas grandes regiões aí que abarcam vários pequenos municípios e faz todo sentido que haja um esforço, né, de consorcio. Perfeito. E o que muda, né? A gente falou bastante da responsabilidade para o empreendedor, mas o que muda na responsabilidade dos gestores públicos municipais no caso de falhas na fiscalização ou mesmo numa emissão indevida aí de uma licença? É importante a gente trazer aqui que é consolidado já na jurisprudência, né, que o gestor público omisso, né, ele tem também solidariedade em relação aos danos, principalmente quando há uma omissão de fiscalização ou um agravamento de um dano por falta desse controle, a jurisprudência ela é bem consolidada nessa corresponsabilidade, nessa solidariedade que já está prevista em lei. Então, não é raro a gente ver muitas vezes ações de responsabilização por dano que inclui o órgão ambiental, municipal, estadual, até federal, até o IBAMA, no polo passivo, né? A gente tem muitos casos disso. Eu acho que não há uma mudança propriamente desse risco, pelo contrário, eu acho que há um aumento, assim, não é que a lei suavizou em relação à responsabilidade, mas o fato de existirem procedimentos mais simplificados, autodeclaratórios, eu acho que ele vai aumentar o risco de exposição dos gestores se não tiver uma fiscalização forte e efetiva, se não tiver ali procedimentos bem claros e estabelecidos. Eu acho que essa corresponsabilização dos entes públicos, ela vai continuar existindo. Então, é muito importante que se esteja atento, né, principalmente agora, com procedimentos mais simplificados, com fiscalização a posteriori, que acompanhe, né, essa nova fase de um licenciamento mais direto e reto, vamos dizer assim, a responsabilidade do gestor público. A nova lei trouxe aí essa facilitação do licenciamento, mas ela não muda a Constituição Federal, que obriga que entes públicos e privados sejam responsáveis por danos, né? Ela não mudou a Política Nacional do Meio Ambiente, que fala da responsabilização solidária de entes públicos e privados. Então, eu acho que os entes públicos têm que se estruturar fortemente para não tornar, aumentar o número de ações onde eles estarão no polo passivo, né? Eu acho que isso é um risco, sim, para a iniciativa pública. Perfeito. E uma outra, né, novidade aí que a lei trouxe é a questão da digitalização e transparência dos dados, né, que são exigidos aqui pela nova lei. Como que isso vai impactar a rotina das empresas que operam em múltiplos municípios? Eu vendo isso, assim, considero o mundo dos sonhos, né? Porque, assim, é uma enorme dificuldade, uma tortura, nós, como advogados da área ambiental, você conseguir acessar as normas, acessar os processos, ter conhecimento, né, do que está acontecendo. Licenciamento sempre ainda é um procedimento de balcão, então, assim, você considerar empreendedores que atuam em múltiplos municípios é uma tortura, né? Você conseguir até os sites, tem municípios que têm sites muito bem organizados, mas tem uns que são tristes, assim, você não consegue nem saber a legislação municipal de meio ambiente se tem, né? Eu já cheguei uma vez, teve um município que a gente conseguiu que nos enviasse uma cópia física da lei municipal ambiental que tinha ali pregado, sabe? Uma coisa que não dá mais para que seja assim nesse mundo tão evoluído digitalmente. Então, acho que o mínimo que deveria haver, e acho que essa lei estabelece isso, né, como uma regra geral, é que agora tudo seja digitalizado, acessível, e isso é extremamente positivo. Isso vai facilitar muito a vida de quem precisa gerenciar isso. Agora,
a transparência, a digitalização tem dois lados da moeda, né? Ao mesmo tempo que facilita a vida, eu acho que expõe mais também, né? A rigor, se essa informação vai ser acessível mais facilmente e ela deve ser acessível ao público, assim estabelece a lei, qualquer um vai poder checar o seu processo de licenciamento, por exemplo, né? Resguardado aí o sigilo de, eventualmente, de segredos industriais, mas deveria, pela nova norma, estar acessível ao público. Então, acho que isso traz uma maior responsabilidade também das informações que as empresas no dia a dia vão ter que entregar, porque vai estar tudo ali, acessível com maior facilidade. Isso eu acho muito positivo, não só a facilidade de você ter conhecimento das regras ao qual você está sujeito, de você ver ali como anda o teu licenciamento e cobrar o órgão público para que os prazos sejam cumpridos e ficar mais em cima do passo a passo do licenciamento, mas você vai estar mais exposto por outro lado, então todos os relatórios que você vai entregar de cumprimento de condicionante, tudo isso também vai ser acessível. Então, eu acho que é muito, muito importante e positivo que isso seja colocado em prática. Não vejo como ser ruim, assim, mas é uma exposição maior para os dois lados, né? Perfeito, é isso mesmo. E tem uma outra preocupação, né, que eu acho que a lei também, não sei aí se ela, quanto realmente ela se preparou para essa questão, que é os mecanismos para evitar o chamado dumping ambiental, né? Antigamente, como tinha aquela guerra tributária, às vezes também tem a questão ambiental, né? Vou produzir aqui, não lá, porque esse órgão aqui facilita um pouco mais, ou não é tão exigente. A gente já teve até situações dentro do próprio estado, né? Aqui, sei lá, de São Paulo, sim, unidades diferentes da CETESB com exigências diferentes, né? Então, como que os municípios, né, como que vai ser essa prática para evitar essa competição, né, esse dumping ambiental, onde você tem uma eventual flexibilização por parte do município para atrair mais indústrias? Eu não vejo que esse novo marco, né, vai facilitar ou proporcionar esse dumping ambiental, né? Eu continuo com o entendimento de que não pode haver uma flexibilização. A lei ela não abre essa possibilidade de flexibilização de entes federativos de menor instância, como o município, de trazer regras mais brandas, né? Essa máxima do direito ambiental, ela é muito bem consolidada. Você não pode diminuir aí exigências para atrair empreendimentos. Pelo contrário, eu acho que o fato de você ter essa nova sistemática de enquadramento claro, de plataformas que tragam transparência, digitalização e estabelecimento dessas normas, ela vai viabilizar, possibilitar um controle maior do que os municípios estão fazendo, né? E como existe um olhar muito grande, por exemplo, do Ministério Público, às vezes da própria comunidade, para evitar que haja esse dumping ambiental, o fato de estar tudo mais acessível, muito mais claro e bem estabelecido, à medida que esses enquadramentos forem efetivamente colocados em prática, eu não vejo que o município vai conseguir, por essa via de flexibilizar, atrair empreendimentos. Acho que volta àquela questão que você colocou. O atrair vai estar muito mais em função do município que sai na frente, que se organizar na frente, ou que estabelecer convênios já bem fortalecidos. Isso sim pode representar uma maneira de trazer para si atividades que queiram previsibilidade. A gente não pode partir da premissa que o empreendedor quer facilitação da vida, ele quer previsibilidade, ele quer saber o que ele tem que fazer, qual que vai ser o prazo, quando que ele vai conseguir, e como que ele tem que cumprir, e que ele tem essa segurança jurídica, não é poder, entre aspas, poluir que ele está buscando, né? Não é normas mais brandas, ele quer clareza, então não vejo necessariamente que essa
esse fortalecimento do licenciamento na via municipal vai trazer uma fragilização das normas necessariamente como medida de atração de empreendimento. Tá, perfeito. E uma outra coisa também que eu queria sua opinião aqui, Elo, como que essa descentralização, né, do licenciamento ambiental, ela afeta as auditorias, né, as due diligences, tanto em fusão quanto aquisição, porque isso também, pelo menos é uma prática que deve ser feita nas fusões e aquisições. Então, o que isso vai impactar? Eu até quando eu estava pensando, né, nessa questão, acho que vai deixar os advogados um pouco mais loucos, né? Mas por um lado, assim, se hoje a gente tinha um licenciamento concentrado no Estado, e aí você conseguia verificar, né, o compliance aí do licenciamento, né, o atendimento às regras do licenciamento numa via mais unificada que era o Estado, na medida que você tem isso distribuído nos municípios, fica muito mais trabalhoso, não há dúvida, mas se isso verdadeiramente vier acompanhado dessa digitalização, dessa transparência, dessas normas atualizadas, acessíveis em plataformas onde você consiga claramente identificar ali os empreendimentos que estão sujeitos ao licenciamento municipal, a regra que se aplica, ter acesso ao processo de licenciamento que vai estar digitalizado, né, e deve ser acessível ao público, eu acho que vai tornar mais trabalhoso, mas também muito mais transparente, né, e muito mais fácil da gente conseguir ter um olhar verdadeiro aí numa auditoria, né, das contingências, das pendências, dos riscos, né, que eventualmente um processo de aquisição vai enfrentar, né, se você tem ali o procedimento digitalizado, ainda que municipal, mas você consegue ver, ó, tá faltando atendimento a condicionante, ou foi notificado, a gente tem aqui um ponto sensível dessa atividade. Hoje a gente fica no escuro para você conseguir ter acesso a um processo de licenciamento, ainda que seja no Estado. Você tem que entregar uma carta, peticionar, ser admitido, ir lá no balcão, ver, ficar horas. Eu tive um episódio, se puder contar aqui uma anedota aqui, que até foi curiosa, até postei no meu LinkedIn. Teve um cliente que queria muito que a gente fizesse uma verificação em loco dos processos de licenciamento. Aí eu fui numa unidade aqui regional da CETESB, assim, literalmente, uma pilha de processo super mofado, assim, que estava ali parecia, eu me sentia a Erin Brockovich naquele dia. E isso não faz muito tempo, foi no passado. E eles trouxeram aquela espuminha de molhar o dedo para ir, eu nem, gente, eu tive que fotografar aquilo, assim, acho que os estagiários de hoje nunca souberam que isso existiu. E aí a mulher virou para mim e falou, Renata, ó, se a senhora puder não lamber o dedo para dar a página, a gente tem aqui a almofadinha, a gente pede que você use. Foi surreal, assim, eu falei, não, gente, 2025, falei pode. Tem que lamber ainda para ficar virando página. Se eu lamber isso aqui, encostar, eu que vou morrer. Você tá louca, meu Deus. Por isso eu quero. E a almofadinha, meu. Não, aquele dia eu me diverti, assim, mas é isso, né? Esse é o acesso que se a gente quiser ter, vai ter. Então, ok, vai capilarizar, vai ter um monte de município licenciando, mas se tiver tudo digitalizado numa plataforma que eu consiga acessar, já foi um grande ganho que esse marco legal trouxe como exigência, né? Que isso se efetive, né? Agora vamos ver. Vamos ver em que tempo a gente vai ter verdadeiramente essa implementação. Perfeito. E, Elô, para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Olha, eu sei que esse novo marco, né, está trazendo muito. Acho que o que mais chama a atenção da comunidade são esses questionamentos do quanto que vai fragilizar o licenciamento ambiental, né? Acho que foi recebido com muito temor, mas eu quero ver o lado cheio do copo, sabe, Renata? Acho que a gente precisava ter um direcionamento
a título de norma geral, federal, de um licenciamento. A gente tem o licenciamento já, quem atua na área sabe que é um dos principais instrumentos, como eu já coloquei aqui no papo de hoje, da política nacional do meio ambiente, mas começou mais forte num estado, foi desenvolvido no outro, e o que a gente tinha hoje? Um cenário de múltiplas legislações, já existem licenciamentos simplificados, corretivos, monofásico em diversos estados, então sempre a gente tinha que fazer uma pesquisa de norma local, que nem sempre está disponível no site do órgão ambiental. Então, assim, esse novo marco legal, para mim, é recebido com muitos bons olhos, porque ele tenta trazer previsibilidade, tenta trazer eficiência, tenta trazer uniformidade nas leis país afora, né? A gente mora num continente, a gente não mora no país, né? Agora, isso vai funcionar na medida em que as instituições fortaleçam suas autoridades ambientais, né? A gente falou muito disso aqui no bate-papo de hoje, então, à medida que os entes federativos se organizarem, estabelecerem aí, cumprirem com o seu papel de estabelecer esses enquadramentos, essas estruturas, trazer transparência, viabilizar via uma plataforma digital o acesso a essas informações, eu acho que aí sim o novo marco legal vai ter cumprido com a sua missão, né? Agora, todo mundo tem que fazer o seu papel direito, o empreendedor ser muito responsável naquilo que ele vai autodeclarar, naquilo que ele vai entregar, naquilo que ele vai seguir, e o poder público atender a essas obrigações que o marco legal trouxe de se organizar melhor, né? Então, eu acho que tem pontos de risco aí, para a gente não fragilizar a proteção ambiental, mas eu prefiro ver o lado cheio do copo, assim, que a ideia é trazer uma previsibilidade maior, um controle maior, uma clareza maior, e espero que assim seja, né? Tem anos aí que são previstos na lei para que isso se implemente, né? Não é que a lei saiu e no dia seguinte a coisa está funcionando, não, né? A gente vai ter que ter muito trabalho aí nos bastidores dos órgãos públicos para que ela seja efetivamente funcione. Mas eu estou otimista, recebi com otimismo aí o novo marco legal. Se não, né, a gente tem que ter otimismo, né? Senão... Tem que ter otimismo, exatamente, é isso aí. Tá bom? Elô, muito obrigada, queria te Imagina, agradecer aí pela sua participação e seus esclarecimentos, né, sobre esse tema super importante que está pipocando aqui na nossa área. Então, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e um prazer a gente conversar, e espero que o próximo encontro seja ao vivo. Com certeza, é isso aí. Bom, tchau, bom dia aí para vocês. Perfeito, obrigada. Bom, gente, no programa de hoje, nós conversamos com a advogada Heloísa Verri Paulino Gomes sobre o novo marco do licenciamento ambiental e o papel estratégico dos municípios. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.